Bom, boa tarde, pessoal. Bem-vindas e bem-vindos mais uma vez no nosso encontro semanal. Hoje o assunto é de tirar o sono. O assunto é insônia. Beatriz Ribeiro é a líder suprema, não é isso, Beatriz? Dizem que sim, mas hoje eu conto aí com a Stephanie para poder conduzir o encontro. Espero que todos participem. Isso é muito importante para todos nós. Todo conhecimento que a gente adquire é um bem que ninguém vai nos tirar. E assim, não ficar com vergonha, não ficar tímido, a gente está aqui para aprender juntos. Eu acho importante a gente relembrar, antes de Stephanie começar, Cada diferença, alguma coisa diferente. Stephanie vai precisar de uma conexão um pouco melhor. Eu queria só relembrar aqui o objetivo dessa reunião. A gente discute um tema relevante, né, na nossa prática, mas o mais importante é que a gente pense em como aplicar. Então, o que eu devo falar, fazer, como é que eu devo conduzir quando eu estou com o paciente com essa situação que a gente está discutindo. Hoje o tema é insônia, semana passada foi ida ao PA. Então, a reflexão que tem que ser feita é, toda vez que eu estiver diante de um paciente com essa queixa, com essa manifestação, com esse problema, como eu devo agir? E é óbvio que a gente vai ter condução que às vezes vai ter que ser muito individualizada, mas de um modo geral tem um conjunto de regras práticas e fundamentais que tem que valer para 80, 90% dos casos. Então, o objetivo da discussão aqui hoje é identificar ações que sejam passíveis de ser realizadas em todo paciente que tenha queixa de insônia, tá? Só um minutinho que a gente está fazendo os ajustes técnicos aqui. Tá bom. Antes do início da discussão, eu queria também dar mais uma notícia. Já tem algumas pessoas da equipe que estão testando uma amiga, né, uma nova tecnologia da Mais 60, e o nome dessa tecnologia é Florence. A Florence é um chatbot que foi desenvolvido com os protocolos que a gente está discutindo aqui semanalmente. Tem uma dupla aí com a Natália. Então, a Florence é um chatbot, né, que eu vou mandar o link no final dessa reunião, eu mando o link para vocês. Algumas pessoas estão com acesso no Teams, mas a maior parte vai conseguir acessar com esse link, né, de um site. E eu queria que vocês conversassem com a Florence por esse chat, né, e tem vários protocolos que já estão lá. Então, se você tem dúvida no protocolo, por exemplo, de avaliação cognitiva, você pode perguntar para a Florence que ela vai te responder sobre o Mini-Mental, sobre o teste do relógio, sobre escala de Pfeffer e assim por diante. Se você tem dúvida como é que você fala para um paciente que caiu, né, você pode perguntar para a Florence, se o paciente caiu, o que eu faço? E ela vai te dizer baseado nos nossos protocolos, tá? Então, ao fim aqui da reunião, eu mando no chat do Teams o link para vocês conversarem com ela. E como vocês sabem, que a Florence ela está em treinamento, né? Ela é como se fosse uma estagiária. Então, se vocês encontrarem alguma dificuldade com ela, por favor, não deixem de me avisar, porque aí a gente vai ensinando para a Florence a funcionar melhor no nosso meio, ok? A Gabi está só terminando de resolver a intercorrência e vai participar aqui conosco. Bom, Gabi. A Stephanie conseguiu? Gabriela Teixeira está aqui, não está? A outra Gabi, Perpétuo. Gabi Perpétuo. Consegui. Acho que agora está melhor. Ah, perfeito. Agora, então ótimo.
Stephanie, a reunião é sua. Então, para iniciar, né, eu vou falar um pouquinho sobre a insônia, só para fazer uma introdução, que é um problema comum em todos os estágios da nossa vida, né, mas é particularmente mais comum nos idosos. A insônia, então, é definida como uma dificuldade para iniciar o sono ou para se manter dormindo, né? E sabemos que no idoso é comum e é multifatorial, depende de várias coisas, como a idade avançada, a influência psicossocial, doenças crônicas como insuficiência cardíaca, incontinência urinária, entre outras questões psicológicas também, né? Podem estar associadas à insônia, além das medicações que os idosos fazem uso. E aí eu queria ver com vocês o que vocês acharam da atividade, o que vocês acharam da artigo, os vídeos que foram disponíveis. E aí, pessoal? Bom, eu achei, assim, de suma importância, porque não só para o idoso, né, mas o quanto o comprometimento do sono, um padrão de sono que não é eficaz, desde uma idade de início de vida, ele pode refletir em toda a vida do ser humano, né? Então, assim, é preciso que a pessoa faz parte, é uma função vital também o sono. Então, além de uma alimentação, de uma diurese, de tudo que a gente tem de padrão fisiológico, o sono também é importante. Às vezes a gente fala tanto, mas a gente não se aprofunda nessa relevância. Então, assim, a mim particularmente, esses artigos fizeram uma reflexão para tentar buscar mais, para conhecer mais e tentar estabelecer rotinas, né, padrões que podem, com certeza, melhorar esse padrão de sono. Alguém complementar? Agora, deu? Eu queria saber mais sobre as fases do sono que deu polêmica aqui hoje, que a gente discutiu. Qual a polêmica? Se tem 4 ou não. Ah, polêmica importantíssima. E aí, Quais são as pessoal? fases do Pelo que sono? eu vi, então, pelo que eu pesquisei, pelos artigos que foram disponibilizados, existem 4 fases, né, na verdade. Mas Quais a são? 3 e a 4, elas se complementam. Então, é a parte de vigília mesmo, que é a parte inicial do sono, né? A segunda parte é quando a gente começa a desconectar mesmo, ter uma baixa da frequência cardíaca, começa a entrar no sono. E a terceira e a quarta é o sono profundo, mas que não tem muita diferenciação entre os dois. Para ser avaliado em si, tem um exame, né? Tem talvez um eletroencefalograma, talvez para fazer essa definição do terceiro e quarto. Por isso que dá essa dúvida de 3 ou 4, porque o 3 e o 4 se complementam. Está faltando uma fase. Alguém pensa diferente? Tem outra? Faltando uma fase. Qual? A última fase? A do REM? Sono REM. Isso, que é a fase de maior agitação, né? Onde a gente tem mais movimentos, onde ocorre a fase dos sonhos, né? Que a gente pode acontecer, tudo isso acontece nessa última fase, né? Até retornar ao ciclo novamente. Uhum. Verdadeiro ou falso? O idoso dorme menos que as pessoas mais jovens. Eu acho que não. Tem alguns idosos que dormem mais, só que eles perdem essa fase de sono profundo para recuperação da memória, aquele sono mais reabilitador mesmo, sabe? E Alguém aí, mais? pessoal? Vamos fazer um sorteio? Em média, o idoso dorme menos que o adulto jovem. Verdadeiro ou falso? Valendo uma Eu caixinha de acho menta. que é verdadeiro, porque quem dorme mais é a criança, né? O bebê, que às vezes tem até 18 horas de sono. À medida que vai chegando à fase adulta até o envelhecimento, a tendência é diminuir esse período de sono.
Mais alguém quer opinar? Interessante, tem muitas imagens dos idosos, né? Daquele velhinho na cadeira de balanço, cochilando, né? Alguns parecem que dormem mais mesmo. E aí, pessoal? Rayana, o que você acha? Rayana, você escuta a gente? Acho que ela não está escutando. De fato, em média, né, as pessoas mais velhas dormem menos do que a pessoa mais jovem, mas também não é diferença assim, de 30, 40 minutos em média. Né? Não é normal você esperar uma pessoa idosa dormir 3, 4 horas à noite. Esse é um conceito inapropriado, mas é importante que a gente avalie a pessoa em relação a ela mesma. Né? Então, se ela sempre dormiu 5, 6 horas por noite e tem uma vida boa, não significa que ela precisa, ou se ela dormir 8, 9 horas para ter um sono reparador, não significa que se ela passar a dormir 5, é o esperado para a idade dela. Então, sempre comparar a pessoa com ela mesma. Outra pergunta, verdadeiro ou falso? A pessoa idosa ela tem mais sonos profundos, mais fases do sono profundo do que o jovem. Eu acho que é falso. Essa fase de sono profundo, acho que com a idade ele vai ficando prejudicado, né? Que é a fase que a gente recupera, né? Toda a energia que foi gasta no dia, a questão da memória e etc. Alguém acha que não? Eu também acho que é falso. Gabriela, porque geralmente o idoso ele desperta mais fácil, né? E nessas fases onde o sono é mais profundo, a parte, se eu não me engano, acho que é do sono da fase 3, né? Que a Stephanie comentou que que a gente classifica ela junto com a fase 4, antes do sono REM, elas já são mais difíceis de acordar, né? A primeira e a segunda fase, o idoso e a gente também, né? Já desperta com mais facilidade. Isso aí. A pessoa idosa, em média, tem menos duração do sono profundo e tem mais despertares. O sono é mais superficial mesmo, tá? Mas essas alterações fisiológicas não devem interferir nem na qualidade nem na quantidade do sono. Se a pessoa está tendo muitos microdespertares à noite, pode ser uma doença e isso tem que ser abordado, tá? Mas, em média, ela tem um sono mais superficial mesmo. Pode seguir, Steph. Então, vamos prosseguir com a segunda questão, né? Que é para a gente citar estratégias de higiene para o sono, né? Para a gente ter um sono melhor. Então, é para citar 5 estratégias. Quem gostaria de iniciar? A gente tem a orientação, né, de não realizar cochilos durante o dia, né, porque isso pode atrapalhar no sono à noite. Não fazer uso de telefone, de televisão, perto da hora de dormir, né? Dormir sempre no mesmo horário, para criar essa rotina do sono. O que mais? Leandro, você deseja contribuir com algumas estratégias? Então, muito do que a Natália falou, né? A questão de você não se expor a aparelhos eletrônicos antes de você dormir, porque senão você tem a questão da luz azul, que vai ativar Levanta a mão produção aqui de quem leva o hormônio. celular para a cama. Oi? Levanta a mão aí quem vai com o celular para a cama. Seu celular está virado.
Stephanie vai lá para a cama, Luísa, Eu Beatriz, também. Thiago. E é até Agora já importante não leva. né? E tem até uma estratégia que alguns aparelhos, inclusive você falou da questão do celular na cama, alguns aparelhos mais novos, eles já vêm com um aplicativo, uma opção, uma mecânica que você pode ativar, que é o filtro da luz azul, que vai ajudar, vai diminuir o nível da luz azul que é emitida pela tela do telefone, que vai diminuir a produção desse hormônio, que eu esqueci o nome agora, acho que é melatonina. E aí vai ajudar na questão do sono. Isso, inclusive, é uma estratégia que a gente pode usar caso você tenha um idoso ou algum outro paciente que tenha essa questão do uso do telefone antes do início do sono. É bem escrito assim, o botãozinho de luz noturna. Você pode programar também o horário que a partir tipo, de 8 da noite, 9 da noite, ela ativa sozinha. Oi, acabei de entrar. Boa tarde. O Gabriela, nós estamos falando de higiene do sono. Difícil, né? Não, faz sim. O que eu achei interessante no podcast é porque a gente tem gente que realmente tem o costume de querer beber antes de dormir, né? Achando que vai relaxar, né? E isso não é verdade, né? E o cigarro também, né? Assim, como que pode estimular, né, a pessoa, ou alimentos também como chocolate, o chamate, eu também li no artigo, acaba que vão estimulando, né, que dificulta o sono. Então, as bebidas mais escuras, café, tudo seria algo que a gente poderia evitar na parte da noite. E a questão da hidratação oral também, né? A gente sempre orienta o paciente a se hidratar mesmo bem, só que a gente esquece às vezes de falar para não fazer essa hidratação próximo do horário de dormir, né? Porque às vezes aquele paciente pode ter o despertar várias vezes para ir ao banheiro e atrapalhando o sono, né? Durante a noite também. Além de atrapalhar esse sono por causa dessa ingesta hídrica, como ele vai acordar sonolento para ir ao banheiro, ainda tem um risco de queda, né? Então, assim, tem todo esse fator que a gente tem que ficar de olho, tá orientando eles a fazer essa ingesta bem antes, né, da hora de dormir, tentar estabelecer uma rotina mesmo. O que mais? Eu não sei se alguém teve a oportunidade de ouvir no vídeo que o Estevão postou umas músicas de relaxamento. Eu fiz um teste lá, achei até interessante, assim. Eu tenho insônia. Então, eu falei, vou testar. Eu acho prazeroso mesmo, falando como enfermeira, assim. Eu tenho a insônia e eu sinto que, às vezes, quando eu coloco algo que possa relaxar, músicas mais tranquilas, isso não é que me ajuda a dormir, mas eu acabo entrando num estado mais tranquila mesmo, né? Oi, pode pegar. Então, eu acabei fazendo um teste lá da música, né? Então, eu acho que tentar próximo aí na hora de dormir, buscar momentos de relaxamento mesmo, antes de ir para a cama. Quem tem hábito de rezar, reze, né? Quem tem hábito de praticar alguma meditação, ou até mesmo ouvir músicas, eu acho que seria interessante. E eu achei interessante também aprender que quando se perde o sono, para você não ficar com as tentativas na própria cama, né? Para você sair da cama e ir pro sofá, não assistir, mas ler alguma coisa, rezar, ouvir uma música, mas assim, fora, né? Porque às vezes você vira na cama e se passou de 20 minutos o sono não vem, então você tem que levantar e procurar um outro local, até que esse sono se restabeleça e você volte a dormir novamente. Ei, Jéssica, você nos escuta?
Regiane, nos escuta? O Uzi tá meio parado hoje. O que me fez refletir bastante assim, nesse estudo da insônia é porque são medidas relativamente simples e que a gente não aplica, né, no nosso dia a dia. Assim. E às vezes o paciente ou familiar não leva tão a sério e já quer partir para um medicamento, né, que pode levar a muito mais riscos, né? Eu acho esses pontos fundamentais, e a Natália falou bem, Juliana também, assim, a maior parte das pessoas tem problemas de sono porque ela tem hábitos ruins em relação ao ato de dormir. Assim, a gente tem que considerar o ato de dormir como se fosse um ritual, e é um ritual sagrado. A gente tem que ter muito zelo pelo ato de dormir. Então, em tese, a nossa cama ela só serve para duas coisas. Vocês sabem para quê? Os casados sabem. É só os casados. Então, para dormir e para fazer sexo. Então, assim, na cama não deve ser feito nada além disso. Nada além disso. Não é para estudar, não é para ver celular, não é para ler livro, não é para né, fazer DR com o namorado. Então, a cama é um lugar sagrado, gente. É um lugar que a gente tem que né, preservar, e o ato de dormir também. Né? Se vocês têm televisão no quarto, tirem a televisão do quarto. Né? O hábito de assistir televisão, né, no quarto, ele prejudica, né, esse relaxamento aí que antecede o sono. Para aqueles que têm dificuldade na conciliação do sono, ou seja, para pegar no sono, né, você deitou na cama, né, e em 15 a 20 minutos o sono não chegou, você tem que sair da cama. O corpo precisa entender que aquele é o lugar para você se desligar. Então, você sai da cama, vai para a sala, toma um leite quente, né, faz uma oração, né, pode né, ler um livro chato, né, eu tenho um livro aqui quando eu tenho insônia, que é Crônicas Russas, né? Então, é um cara no inverno da Sibéria lá, então um assunto chatíssimo. Rapidamente eu desligo daquilo que eu estou pensando e o sono volta. Então, ritualizar o sono, né, é uma coisa importantíssima. O que é muito comum nos nossos pacientes aí? Às vezes é um casal, né, e o cônjuge começa a demenciar, e o sono desse companheiro fica péssimo. Às vezes ele chuta a parceira, às vezes ele urina na cama, às vezes ele grita à noite. Então, muitas vezes, para a gente tratar a insônia de um paciente, a gente tem que saber que tem que separar o casal. Né? Cada um tem que ir para um quarto, porque esse momento de dormir é sagrado. Então, ritualizar, né, o momento de dormir é uma das estratégias fundamentais de higiene do sono. Alguém mais tem alguma observação, alguma coisa de vivência? Alguém tem alguma dica pessoal que funciona? Eu tenho. Quando eu tento dormir um pouco mais, assim, que 4, 5 horas, eu tento colocar, na verdade, ao contrário, né? Eu tento começar a assistir algum filme, assim, no quarto de televisão, porque no meu quarto não tem televisão, isso é uma coisa que eu tirei. Então, eu vou pro quarto de televisão, coloco um filme que eu já sei de trás para frente, aí vai entrando aquela monotonia, vai me dando um sono, aí eu desligo rapidinho e vou pra cama deitar. Isso é uma coisa que me relaxa e como meu sono começa a chegar, assim. Isso é uma coisa, é individual, claro, né? Mas é uma coisa que me faz ter sono. Eu só não consigo manter o sono, mas eu tenho sono.
Esses pacientes que chegam com relato de que dormem, né? Eu estou com sono, conseguem dormir, mas não conseguem manter o sono. Aí, o que seria indicado? Assim, você acha que entraria com medicação, mesmo a gente fazendo as orientações? Eu acho que a gente começou de trás para frente, né? Eu queria que a gente voltasse nessa questão mesmo. O que a gente pergunta para um paciente que fala que não está dormindo bem? Se ele tem dificuldade para iniciar o sono, ou se ele, se ele acorda, né, no meio do sono, ou se ele desperta antes do que gostaria. A gente pode perguntar também se tem algum fator emocional envolvido, né, para ele não estar conseguindo dormir, se tem algum estresse, ou se tem algum luto, se tem alguma perda, que eu acho que isso também é um fator importante que acaba contribuindo. E também questionar, né, como que é a rotina desse paciente próximo do horário dele ir dormir, né? O que ele faz antes de dormir, como que é essa rotina dele. Rotina diária, né? O que mais que a gente pergunta? Acho que a gente pode perguntar também se ele não está trocando noite pelo dia, né? Porque tem muitos pacientes que às vezes ligam e falam que não estão conseguindo adormecer à noite, mas quando você vai perguntar, tem aquelas sonecas mais esticadas depois do almoço, né? Durante o dia, e o que vai acabar prejudicando mesmo o horário de sono. O que mais? Alguém fala alguma coisa sobre os medicamentos? Avaliar o horário? Que medicamentos que pioram o sono? E aí, pessoal? Engraçado que todo mundo fez atividade. Ô, Bia, Fala comigo, Luísa. a respeito dos medicamentos que podem atrapalhar o sono, eu acho que pode avaliar a possibilidade de trocar o remédio de horário. Que remédio? Qual que atrapalha o sono? Deixa eu pensar. Agora eu não estou lembrando de nenhum, não. Eu entendi que você tinha perguntado qual seria a estratégia para aqueles medicamentos que podem atrapalhar o sono. Mas qual que atrapalha? Não estou Qual que lembrando nesse atrapalha? momento. Os corticoides? Corticoide. O que mais? Acadêmicos nos ajudem. Só lembrar dos caminhoneiros lá, você lembra? Sabe o que os caminhoneiros fazem? Quem tem parente caminhoneiro aí? Eu não. Ninguém tem parente caminhoneiro? O apelido, vocês sabem, todo mundo comenta assim, ribite, tomar um ribite. Aqueles êxtases, né? O que é o ribite? E aí, Geiro, decola? Eu tenho um amigo caminhoneiro, eu sei que é acho que é tipo um comprimido, né? Eu não sei o... Não é anfetamina, não. Ele é uma anfetamina, né? Ele é um psicoestimulante, né? Isso. É.
Tem várias substâncias. Em geral, é um mix, né, de estimulantes. O que mais? Medicamentos. Medicamento à base de cafeína. Cafeína. É muito comum, são esses remédios para dor de cabeça, né, que são vendidos aí, análogos ao Dorflex, né? Muitos deles têm cafeína. Cefário, fumaça, natriptano. Todos eles têm cafeína. Uhum. Muitos antidepressivos têm algumas propriedades estimulantes, né? A bupropiona tem, a venlafaxina tem. Então, às vezes, a Luísa estava falando de mudar o horário deles, né? Às vezes, se você tomar eles à noite, você pode estimular e aí atrapalha o sono. Então, principalmente no início do tratamento, é importante checar se ele não está interferindo com o sono. O que mais? Mais perguntas para quem não está dormindo bem. Paciente com doença de Alzheimer, família liga assim, ó, o paciente está dormindo, não. 3 dias que está andando sem parar. E aí, pessoal, será que a Stephanie então vai ter que continuar? Acho que ninguém comentou sobre a importância também da atividade física, né, para esses Ah, pacientes. atividade Eles física. não praticam atividade física, saber se esse paciente é tabagista também é muito importante, que pode atrapalhar. A nicotina, ela é estimulante também, né? A nicotina é estimulante. Ô, Stephanie, eu posso fazer atividade física à noite para ajudar a dormir? Não, o ideal e recomendado é que faça pela parte da manhã, né? Alguma atividade física ou um alongamento. Exatamente. Só comentando também uma questão, umas vivências que eu estou tendo aqui numa clínica é em relação do uso indiscriminado das medicações que eles fazem para dormir, sabe? Às vezes os pacientes já fazem uso de alguma medicação para insônia mesmo, para ajudar a ter esse sono, só que tem dias que, tipo assim, hoje eu não vou conseguir dormir com essa dosagem. Eles mesmos tomam 2 comprimidos ou aumentam a dosagem da medicação sem orientação nenhuma médica, sabe? Aí ligam para a gente e falam, nossa, o paciente aqui, Dona Maria, está muito sonolenta, estou tentando acordar ela e não consigo, ela tomou a medicação a mais. E aí você pergunta, quem que orientou essa paciente a tomar essa medicação? E ela fala assim, ela tomou, mas porque o familiar toma assim, o amigo toma assim. Então, tem que sempre orientar realmente o paciente a não realizar a troca, né, dessa dosagem da medicação sem uma orientação, né, no profissional da saúde. Eu não sei se alguém comentou também, mas a gente também pode usar como auxílio a psicoterapia, né? Que eu acho que também é uma ferramenta. Cognitiva comportamental, né? Sim. Eu tenho uma dica. Fazer yoga antes de deitar, alongamentos, atividades mais tranquilas. Yoga é ótimo. Eu tenho um conhecido que faz hidroterapia todos os dias, no início da manhã, e à noite ele consegue dormir pelo menos cerca de 4 a 5 horas por noite. Ele optou por não fazer uso de medicamentos, então ele já passou pelo yoga, hidroterapia, pilates, ele vai fazendo um circuito desse tipo de exercício no início da manhã para tentar ter uma noite de sono agradável. Tem um paciente da Laila
que ele tem insônia, só que ele se recusa a usar medicamento para dormir. Então, no meio da madrugada, quando ele tem insônia, ele medita e ele consegue voltar a dormir. Achei isso bem interessante. O seu Rui, que é um paciente da Lidiane, ele também tem insônia, só que ele se recusa a tomar medicamento. Aí ele faz uma terapia e ele é uma graça, assim, ele joga basquete no Minas e ele faz yoga, assim, ele tem 85 anos. Você olha e fala, nossa, ele é super forte, assim, mentalmente é uma pessoa marcante, assim. E ele falou que a rotina dele também mudou, ele começou a criar hábitos, né, e horários para ir dormir, para se levantar. Isso tudo começou a fazer diferença também. Que situações clínicas, doenças, problemas de saúde podem interferir com o sono? O Parkinson, né? Eu tenho experiência pessoal que eu tive, né, com meu avô, então o sono dele era bem fragmentado, porque ele tinha os espasmos, né, na perna, assim, o tremor mesmo, então isso atrapalhava no sono dele. Doença de Parkinson, o que mais? A insuficiência cardíaca, a incontinência urinária, problemas pulmonares, a dificuldade de respirar, né? De ter essa respiração durante a noite. Acho que são doenças clínicas que interferem bastante no sono, né? Na qualidade do sono. O que mais? A ansiedade, depressão, isso tudo vai interferir também, né? Especialmente o ansioso. Dor crônica. O que mais? A apneia do sono, Médio sono. Isso é um problema super frequente, né? Então, falando na amnese, pelo exame físico, né? Assim, o paciente mais obeso, né? O paciente que ronca, o paciente que, né, que tem algum problema de fonação, né? Todos eles têm uma propensão maior a ter apneia do sono. Então, é importante investigar, né? E tratar, porque o tratamento melhora muito a insônia desse paciente. Outra evidência de apneia do sono é o paciente que cochila toda hora de dia, né? Então, paciente com cochilos, às vezes, né, tá almoçando e cochilo. Então, perguntar né, se a pessoa tem sonolência diurna sem querer, né, sem desejar. eu tenho uma dúvida em relação à apneia do sono, porque sabendo que pelo SUS não tem como fazer polissonografia. Eu não Aí sabia. vai. Tem sim, Lu, Ah, sim. tem? Tem. Ah, Só que é um Imagino, médico. imagino que seja mais restrito, mas Isso. É mais restrito, é um especialista que pede, e ele entra numa fila chamada regulação. Então é mais criterioso para agendar. Mas tem sim. entendi. Então, tá. Obrigada. eu queria, nesses últimos minutos aqui, que a gente refletisse o que a gente pode fazer para aquele paciente que usa sedativo cronicamente, né? Eu acho que vocês devem viver todo dia aí. Ah, tem que renovar a receita azul. Ah, acabou meu Rivotril, né? Como que a gente deve conduzir os pacientes que têm insônia mesmo, ou não foram tratados adequadamente para insônia, e que estão tomando benzodiazepínicos, Zolpidem, às vezes até antipsicótico para dormir? O que a gente pode fazer para essas pessoas?
Chama o médico. Chama o Nelson. Devia ter chamado o Nelson, hein, minha filha? Verdade. Só que os horários dele assim, tá um pouco. Acho que hoje, na verdade, ele tá de férias. Ah, tá. Eu... Acho que tá todo mundo em férias, deve estar todo mundo na mesma excursão, né? A Carol, o Nelson. Gabi entra amanhã também. Ah, deve encontrar eles lá, com certeza. Tem que encontrar a Marta também. Encontrar a Marta. A Marta tira férias 4 vezes por ano. Nunca vi isso na empresa. Ela e a Gabi. A Marta é isso mesmo. O paciente chegou a pedir uma receita azul. E, Natália, o que você faz? Nova o mais rápido possível, né? O paciente tem sempre razão. Não sei, eu acho que talvez O que a gente pode fazer com esse paciente estão pedindo renovação aí, receita azul? Quem sabe talvez a gente esconde os receituários azuis todos. esconde o receituário do Estevalo. Não sei, talvez expor mais os riscos que essa medicação pode levar, né? Não sei. A estratégia do Eu acho que além de expor esses riscos para o paciente, marcar uma avaliação com o médico também. Às vezes é um paciente que já tem muito tempo que não vem, precisa de uma reavaliação desse manejo de medicação, né? Para tentar fazer essa orientação assim, mais de perto, esse acompanhamento mais de perto com ele. Eu concordo com o que a Ju falou, porque na minha célula tem até uma paciente que ela pediu justamente a renovação de receita de alprazolam. Aí eu renovei todas as receitas, né? Conversei com a médica no dia. E quando a paciente veio retirar a receita, ela disse que a receita do alprazolam estava errada. Ela alegou que a dosagem era maior. Aí eu conversei com a Luísa, né, que é a minha enfermeira, conversei com a Natália, e no prontuário dela tem uma tag, né, relacionada ao uso indiscriminado de alprazolam. Aí a gente achou que o ideal era trazer a paciente numa consulta com a Natália, para ela ser avaliada, né, e assim, se dependesse da paciente, ela queria continuar usando a medicação da dosagem, né, que ela estava solicitando, e pouco tempo depois a paciente teve uma queda. A gente não sabe se é relacionado ao medicamento, diz ela que não tinha feito uso, né? Mas... Gabi. E é sempre mesmo tentar entender melhor o uso desse medicamento, apesar dele fazer uso contínuo, a gente tem que rever o prontuário, ler a última conduta médica, se for acadêmico, discutir com o enfermeiro de referência ou o enfermeiro que estiver disponível, tirar dúvida com o médico assistente, porque infelizmente a gente vai se deparar com esses casos e às vezes no dia a dia, né, com a correria de intercorrência, a gente pode acabar por renovar uma receita, sempre fazer uma avaliação mais precisa e colocar esse paciente em risco, né, ou até mesmo fazer a manutenção de uso indiscriminado desse medicamento. Ô, Bia. Isso, eu lembro que até no dia conversei com a Ingrid, conversei com a Luísa, né? E foi para a gente avaliar bem essa questão, né? Até a gente chegar e conversar com a Natália. Isso mesmo, fez corretíssimo, tá de parabéns. Alguém tinha Ô, me chamado, Bia. foi Luísa? Isso. Aí eu coloquei na tag bem grande o uso indiscriminado de alprazolam, porque eu já tinha sinalizado várias vezes em evolução, mas mesmo assim eu vi que estava tendo renovação em períodos muito curtos e em quantidade de caixas grandes. E às vezes não é sempre a gente que renova, né? Aí eu coloquei para ficar mais fácil e no diagnóstico também eu coloquei para ficar mais fácil, sempre quando a pessoa receber o contato de renovação de receita, tá lá informando para ter mais cuidado e tudo. Exatamente. Principalmente também com receitas digitais, antes de colocar na planilha, né, para fazer a solicitação, confirmar se a dosagem está correta, se
se foi renovado, né, em que tempo, em qual período de tempo, foi uma caixa só, foi 2 caixas. Isso para qualquer medicamento, não só esse tipo de medicamento, né? A receita é uma coisa muito séria. E se ele está munido de receita, ele entende que ele está fazendo tudo certo. Ah, mas a receita me liberou a receita, né? Não era assim, mas se eles me liberaram, eu vou tomar. Que a pessoa tenta usar mesmo dessa situação, né? Se a receita foi renovada, se o médico assinou e carimbou, tá tudo certo. Então, cabe a nós, né, equipe de enfermagem, que passa mais tempo, que navega mais o paciente, ficar atento a esses detalhes. E sempre que tiver dúvida, discutir com alguém que estiver disponível. Eu separaria em três grupos, assim, mas antes um pouco a história dos benzodiazepínicos. Os benzodiazepínicos foram desenvolvidos na década de 70. Então, a gente tem mais ou menos 50 anos de uso aí. Por isso que eles são drogas muito baratas. Então, para comprar, eles estão extremamente acessíveis e muitos são distribuídos nos postos de saúde, então, de graça, né? Então, é muito fácil de acessar. Na década de 70, com a empolgação da descoberta dos efeitos antes, os benzodiazepínicos eram receitados para as crianças em orfanatos, para a meninada ficar tranquila. E as donas de casa, né, os trabalhadores usavam para aliviar o estresse. Então, era um medicamento relaxante. Né? Então, a geração dos baby boomers, todos eles tinham uma visão muito, muito benéfica dos benzodiazepínicos. E os benzodiazepínicos são altamente viciantes. Então, todos esses pacientes que usam mais de 2 meses os benzodiazepínicos provavelmente têm algum grau de dependência química. Então, eu estava dizendo que a gente tem 3 tipos de pacientes que usam benzodiazepínicos. O primeiro grupo, ele usa, mas nem tem ideia de por que usa. E assim que a gente conta para eles que a gente tem opções mais seguras para ele tratar o sono, para tratar a ansiedade, ele topa fazer a desprescrição. Então, a gente precisa, eu acho que começa dizendo assim, você sabia que a gente hoje tem medicamentos melhores para tratar o sono, para tratar, né, a ansiedade? Então, acho que o primeiro ponto, assim, você quer que eu te ajude a escolher um medicamento melhor? É um pouco diferente de falar assim, você sabia que esse medicamento faz mal? Você sabia que você vai cair? Você sabia que você vai ficar demente com esse remédio? Então, assim, eu sempre tento passar uma visão, assim, de, né, olha, hoje tem uma coisa muito melhor, você não quer experimentar uma coisa nova? Esse é um ponto. Outro, a gente tem pacientes que têm a questão psiquiátrica muito pesada, e às vezes o benzodiazepínico é a única coisa que segura esse paciente. Daí a gente não julgar também que é um medicamento que a gente nunca deve usar. Né? Muitas vezes, dependendo do quadro psiquiátrico, é uma medicação super interessante para ser usada, principalmente nos casos de muita ansiedade. Né? E tem um terceiro grupo de dependência química. Né? Esse caso que a Luísa trouxe, por exemplo, é uma viciada. Né? Então, é um tratamento de droga-adição que é sempre muito complicado. Aí a gente talvez tenha que recorrer mesmo à equipe de psiquiatria para poder apoiar, eventualmente até a psicologia, para fazer o tratamento de uma pessoa com dependência química. A gente, na nossa clínica, a gente tem duas classes de medicamento que vocês vão encontrar aí, que são pacientes viciados. Uma é benzodiazepínico, a outra, vocês sabem qual é? É aquele paciente que fala assim, eu preciso renovar a minha receita. Renova minha receita, pelo amor de Deus. Quais são os 2 vícios que a gente encontra na clínica? E aí, pessoal? A Rafaela está pensando que é crack, mas não é crack não, tá? Duas drogas lícitas e altamente viciantes. Valendo uma caixinha de mentos, hein? Eu não vou saber falar o nome, mas alguma droga que tenha algum derivado de morfina? São os opioides, exatamente. Então, a gente tem a codeína, o Tilex, a gente tem o Tramadol,
a gente tem oxicodona, a gente tem eventualmente a morfina. Então, tanto a dependência de opioides quanto a dependência de benzodiazepínicos são os dois tipos de droga que são mais frequentes na nossa população. A gente tem que estar atento aí para poder atuar. E a atuação no viciado, ele é sempre, né, biopsicossocial. Então, vai ser identificar se tem doença psiquiátrica, vai ser pedir a ajuda da família, vai ser botar para reabilitação, vai ser botar para fazer terapia ocupacional. É a única chance que a gente tem, mas ainda assim, eu acho que vocês conseguem se recordar de casos aí refratários, como o da Luísa, em que, apesar de todas as tentativas, o paciente continua viciado, né? Isso vai depender muito da personalidade dele, tá? Mas, assim, a minha mensagem em relação ao benzodiazepínico, né, assim, sempre que um paciente for renovar a receita azul, olhar bem no olho do paciente e falar assim, olha, você quer que eu te ajude a escolher um medicamento melhor? Então, vou conversar com o seu médico, nós vamos passar um plano para você ficar livre desse remédio. Ô Bia, o Nelson ajudou a produzir um material ele foi originalmente feito no Canadá, não sei se você já viu. Eu vi uma vez uma prévia, quando ele estava iniciando, depois eu não... Então, ele é um medicamento, ele é um folheto que fala sobre o uso de medicamentos sedativos e quais as estratégias para tentar reduzir. Eu acho que se você puder depois pegar com ele e divulgar. Eu vou mandar uma mensagem. Vale muito a pena vocês lerem com cuidado, porque às vezes o tratamento da insônia ele é pior que a insônia. Mas alguém deseja partilhar alguma situação, alguma intercorrência com o paciente, alguma orientação que fez para insônia diferente do que a gente já discutiu? Ninguém? Stephanie, acho que você pode continuar. Só uma questão que eu acho importante também, que eu acho que a gente abordou pouco, o Estevão falou um pouquinho agora no final, é sobre a orientação familiar, né? Às vezes os familiares não têm muita paciência no manejo da insônia de um paciente mais idoso e acaba eles mesmos solicitando as medicações, né? Não escolhendo as rotinas mais fáceis, né? Os hábitos mais saudáveis para tentar contornar essa situação. Muito bem lembrado, viu, Stephanie? Eu acho que, acima de tudo, também conversar com a família e explicar sobre os riscos, né, os pontos negativos de toda a situação, é uma das coisas mais importantes no nosso papel como enfermeiros, né, e gestores do cuidado. Em casos de dor crônica também, eu acho que a Rafa da fisioterapia está aqui e pode elencar para a gente, que a orientação sobre exercícios que podem ajudar a minimizar, questões de conforto, posicionamento da cama, de travesseiro, tudo isso pode impactar positivamente para que ele tenha uma noite de sono mais confortável, não que ele vai conseguir dormir a noite inteira, mas o pouco que ele consegue dormir pode ser que seja benéfico, e a família não tentar fazer essa medicação, às vezes nem sem nossa orientação. Você me fez lembrar de um caso em que a filha tomava diazepam, e aí, assim, 2 noites seguidas a mãe não dormiu bem, e aí na terceira noite ela mesma deu a mesma dosagem que ela tomava, e a mãe dormiu, né, horas, assim, a fim, e aí ela se preocupou que ela ligou para a clínica para ter uma orientação do que deveria fazer. Né? Foi um momento que a gente abordou, orientou todo mundo, e hoje, graças a Deus, tem ido muito bem. Ela, inclusive, iniciou o Pilates e está se sentindo, assim, muito melhor do que antes. Ela não consegue dormir 6 horas seguidas, mas consegue dormir em torno de 4 horas seguidas, acorda 2 vezes à noite, mas está melhor do que antes, né? Que ela não conseguia nem 2 horas de sono ininterruptas.
E essa questão de horário de sono é muito particular, né? Como o Estevam falou no início, às vezes 4, 5 horas para mim é suficiente, e 5 horas para a Natália não seja. Então, é perguntar realmente, né? 5 horas é bom para você? Você acorda bem? Você tem energia para o seu dia? Então, tratar esse paciente no particular, né? Então é isso. Mais alguém tem alguma coisa a pontuar? Nada. Na aula que vem, cada pessoa que participar, eu vou dar um bombom. Aquele crocante, né? Que ninguém gosta. Eu vou querer minha caixa. Não, vamos ver como é que vai ser a sua participação. Qual é o tema da semana que vem? Já está até disponível, viu, pessoal? É falta de aderência ao plano de cuidados. Eu quero todo mundo participando. Isso é quente. E aí, eu quero ver como que vai ser. De olho em vocês. Então, alguma dúvida? Nada? E aí, eu queria agradecer a aula, porque eu estou passando por um momento de insônia nesse último mês, então foi bem esclarecedor para mim, sabe? Assim, aprofundar sobre o assunto, entender algumas coisas que eu podia estabelecer na minha rotina para tentar mudar. E só para vocês terem uma ideia, eu fiz a leitura dos artigos e depois eu comecei até mesmo a música relaxante no meu quarto, fazer as minhas organizações. O celular eu não levava mesmo para a cama, eu deixava ele em outro local. Então, eu, particularmente, já tenho começado a ter noites melhores, graças a Deus. Ju, fico muito feliz em que isso possa te ajudar. Para mim também foi algo que eu preciso melhorar, como o doutor Estevam falou, que às vezes a gente utiliza a cama para várias coisas, e eu fico assistindo, e eu estudo, e eu às vezes como muitas vezes também assim na cama, e aí na hora de dormir tem aquela dificuldade, né, de iniciar o sono. E aí, quando é para estar acordada, eu fico com sono. Então, é uma coisa que eu também vou me policiar e me reorganizar. Utilizar a mesa, né? Que a mesa é o lugar para sentar e comer, né? Não é a cama. Tudo bem, fechamos então? Sim. Sim, pessoal. Encerra-se nesse momento. Um abraço a todos. Tchau. Tchau, Tchau, gente. Obrigada. Tchau. Obrigada.